Hoje eu começo um garimpando diferente, sabe por quê? Porque eu estou recebendo aqui no jardim da minha casa. E por que eu estou recebendo assim desse jeito tão informal? Porque simplesmente eu realizei um garimpo incrível, familiar, agora, em julho, agosto, final de julho, comecinho de agosto, onde eu pude ir para a África, para as Ilhas Maurícias e viver momentos sensacionais com a minha família. E o que foi mais bacana, eu garimpei muito por lá, cultura, e garimpei também artesanatos fantásticos que eu trouxe, verdade, eu trouxe muita coisa para cá. E um deles, ó, tá bem aqui atrás. Eu garimpei ela na África do Sul. Quando você caminha pelos arredores de Cape Town, você encontra diversos pontos de artesanato. E eu me apaixonei por esse, porque ele é cubista, minimalista, me lembra um pouco um homem de Picasso. E ele encaixou-se perfeitamente aqui nesse espelho d'água, que eu adoro no meu jardim. Enfim, esse é um dos pontos mais positivos dos nossos garimpos. Sabe por quê? Porque a gente traz um pouco da história do que a gente viveu lá para cá, para a vida da gente, para a casa da gente, para o escritório da gente. E com isso, a gente olha e relembra os melhores momentos, as melhores histórias, as maiores emoções. Vamos ver um pouquinho sobre Maurícios e África do Sul. Vou pro seu mundo e vivo essa viagem. Por um segundo eu fico, é só de passagem, miragem. Vamos agora sentar e conversar um pouquinho para falar sobre Maurícios, essa ilha no meio do Oceano Índico, um país insular, né, com influência indiana e que está lá, perdida no meio do Oceano Índico, cercada por um mar deslumbrantemente azul turquesa. Maurícios é o tipo do lugar onde você chega e você se apaixona de cara, porque andar por aquelas praias e ver de frente aqueles corais, por exemplo, esse coral eu trouxe de lá. Então você vai caminhando e dá de frente, você olha isso perdido no meio da areia. É simplesmente extasiante, né? Olha, uma obra-prima da natureza que é entregue pra gente. Fico simplesmente apaixonado de ver uma peça como essa e poder trazer isso para casa. Quando a gente caminha para o Maurícios, a gente dá de encontro com a verdadeira cultura indiana. Ou seja, existe uma migração muito forte da Índia para lá. E hoje, por diversos lugares por onde você passa, você vê templos, você encontra templos indianos, né, templos hindus, onde você entra e aí aquele deslumbramento, aquele colorido fantástico, né, que eles sempre primam em colocar em seus deuses, em seus altares, aromas incríveis. Então é muito comum você sentir o cheiro da canela, o cheiro do cardamomo, o cheiro de diversas outras iguarias, né? Diversos outros temperos. A Índia é muito característica. Shambhavai cha Maya Bhavai cha Namah Shankarai cha Mayaskarai cha Namah Shivaya cha Shivatarai cha Mahadevaya Dhimahi Tanno Ruddha Prachodayat Om Dayambakam Yajamahe Shugandhim Puste Vardhanam
और भारत में बंधन मित्यो मोक्षयामामृतात् काशी विश्वनाथ गंगे हर 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 महादेव ओम त्रिजलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिरायुधं त्रिजन्म पाप संहारणं देवमत्तं शिवं। Maurícios é um lugar, é uma ilha, é um país muito peculiar, né? Dotado de uma tremenda beleza natural e também de uma cultura muito interessante, porque a influência indiana é muito forte. Você caminha pelas ruas e parece que você está caminhando por ruas de cidades indianas. Por quê? Porque as pessoas se vestem tais qual os indianos, eles são, né, descendentes de indianos. A imigração foi muito forte para lá e então a gente vai andando pelos vilarejos, né? vai dirigindo pelos vilarejos. Primeiro que você já dirige do lado esquerdo, como na África do Sul, né? Por uma influência britânica, mas você caminha pelas ruas e você dá de cara, né, com os templos, aqueles templos mega coloridos, onde você vê altares muito coloridos, né, aquelas oferendas para os deuses. É uma cultura muito linda, né, muito leve, muito espiritualizada. A ilha hoje, ela é praticamente, ela vive da cana-de-açúcar, né? 50% da economia vem da cana-de-açúcar, então a gente passa por campos e campos de cana-de-açúcar, de plantios, lindíssimo, né? Então você passa por sai de um vilarejo por outro e por fazendas gigantescas de cana-de-açúcar e de repente quebra com aquele mar azul turquesa, com areia com mar azul turquesa. É muito contrastante, é muito interessante. A capital São Luís, ela é uma capital onde eu vivi uma experiência muito especial. Até comprei esse pequeno baluarte no mercado, um instrumento indiano, né? Esse pequeno instrumento lá, e pintado à mão, e você entra daquele mercado público e de repente aquele mercado, você tem a sensação de estar dentro da Índia. É muito doido. Você ter a parte de baixo lotada de legumes, verduras, enfim, toda a parte de alimentação, né, de castanhas, de temperos, e aí no andar de cima todos os artesanatos. Então lá mesmo as pessoas se resolvem, elas compram aquilo que elas vão comer e no andar de cima elas compram exatamente aquilo que elas vão vestir. Então aí você tem sedas, bordados, tudo muito proveniente da Índia e aquelas roupas, né, que são muito enfeitadas, tanto para os homens como para as mulheres. O famoso cajal, todo mundo usa cajal, né, tanto as mulheres como os homens usam cajal nos olhos. Enfim, é como se você mergulhasse realmente dentro de um pedacinho da Índia lá no meio do Oceano Índico. E Maurício surpreende, né, em diversos aspectos e principalmente na hotelaria. A hotelaria realmente dessa vez foi premium total. Eu já tinha estado há 10 anos atrás, tinha ficado num resort incrível, mas um resort grandioso, mas dessa vez eu fiquei num lugar extremamente peculiar, boutique, elegantérrimo, triple A mesmo. Eu fiquei num lugar que chamava-se Shanti.
Shanti Mauritius. O Shanti é um hotel spa que cuida do corpo, do espírito e da alma. Então ele tem aquela elegância natural, onde tudo é muito simples e tudo é muito sofisticado ao mesmo tempo. Então ele trabalha com o barulho das águas, ele trabalha com os elementos do fogo, da água, do ar. É inexplicável, acho que só vivendo é realmente uma experiência estar naquele local. São piscinas feitas em pedra. Eu nunca tinha estado num hotel onde as piscinas eram feitas de pedra. Então você mergulha nas piscinas de pedra, de frente para com aquela borda infinita, de frente para aquele marzão incrível, né? com cabanas, lounges maravilhosos, espalhados, tudo muito sutil, um toque colorido. E um dos ápices inquestionáveis lá é o spa. Você entra no spa e parece que você transcende, você vai para outro universo, para outro mundo, porque a forma como a gente é tratado é algo fora do normal. Eu trouxe um óleo muito especial, um blend que eles fizeram. Isso foi muito doido, porque eu entrei lá e aí a pessoa o terapeuta que ia cuidar de mim, que por sinal foi uma das melhores terapias que eu tive na minha vida. Olha que eu viajo e que eu faço massagem e terapia em todos os cantos, mas essa foi uma das melhores. Eles fizeram um blend de aromas, né, de elementos, que resultou num óleo incrível e que eu utilizei naquele dia, algo feito especificamente para mim, e aí eu trouxe, claro, para mim um vidrão, porque sempre que eu posso, depois de um banho gostoso, na hora de dormir, ou que eu faço uma massagem aqui no Brasil, eu peço para usar esse óleo. Então assim, são como eu disse, né, referente à África, são heranças que a gente traz e que ficam, né, e que dão essa emoção pra gente, né. Então imagina você utilizar um óleo e você sentir o cheiro que você sentiu lá em Maurícios. É muito emocionante isso, é emoção pura, é reviver algum momento que foi inesquecível, especial e único. Falar de Maurícios, falar mais, falar bem é redundante. Falar de Shanti Maurícios, esse hotel fantástico, também é redundante. Então acho que só falta você ir lá conhecer. Você está esperando o quê? Tem que garimpar para lá, para aqueles lados, hein? África do Sul está super perto, em 8 horas, 9 horas você está lá. E mais 3, 4 horas de voo de Johannesburg, a gente chega lá em Maurícios. Vale a pena. Eu já estive 2 vezes e pretendo voltar outras, se Deus quiser. Na verdade, cada canto que eu passo pela minha casa eu encontro alguma coisa da África, porque a África é muito rica, o artesanato dela é riquíssimo, você tem diversidades, cores, então é difícil ficar sem comprar alguma coisa por lá. Por exemplo, esse quadro que eu tenho aqui, ó, é de uma gravura, na realidade era um papelzinho, né, um papel tipo papel de arroz, onde eles fizeram essas girafas. E eu adoro, eu emoldurei e coloquei aqui para combinar com o ambiente. Você pode ver que eu tenho elementos de vários lugares. Aqui tem minha academia, tem algumas partes da casa onde eu tenho esse banco da Tailândia, esse aqui do Marrocos, uma gamela gigantesca do Nordeste, uma história de cada canto. E a África vai estar presente em diversos deles, vocês vão ver. Aqui no meu home, inclusive, um dos artesanatos que eu mais gosto de lá, que são os bordados, as almofadas. Quer ver? Olha só que bacana.
é a representação dos animais, né, na África, na savana africana. Então isso aqui é tudo bordado à mão e você encontra em diversos lugares, em Cape Town, em Johannesburg. Existem várias temáticas e aqui eu tenho algumas delas que eu me apaixonei. Olha essas girafas, por exemplo, com os pássaros, que incrível. As cores, né, a mistura de cores é muito interessante. Aqui eu tenho mais. Olha que bárbaro. A África tem uma riqueza infinita. A gente fica apaixonado por absolutamente tudo que a gente vê, tudo que a gente encontra. Olha aqui esse cantinho simpático, por exemplo. Tem alguns elementos, ó. Escultura feita em pedra africana. Ó. Esse bastão, tudo com miçangas coloridas, que é produzido por eles. Ó. Bonequinha africana. E tem um artesanato em especial na madeira que eu sou apaixonado. Eu até guardo uma máquina fotográfica aqui dentro. Que são essas caixas esculpidas em madeira. Ó, que tem todos os Big Fives, aqui, elefantes, búfalos, rinoceronte, todos eles aqui esculpidos numa madeira. E aí esse formato dessa caixa que eu guardo até essa minha máquina antiga aqui dentro. É muito bonito isso. Enfim, o que não falta são elementos africanos. Lá em cima eu tenho uma boneca que eu nem alcanço, que ela é toda colorida com miçangas, ó, bem lá no alto. Eu adoro essa boneca. Ó, tô passando aqui minha coleção aqui de canecas, aí de repente o que eu encontro? Um bichinho em madeira, ó, cabecinha de um elefante em madeira esculpida. Enfim, eu tenho muito mais coisa para mostrar para vocês e para contar sobre esse garimpo. Vamos ver. Não tem um só canto aqui que eu não encontre coisas dos meus garimpos, né? A minha casa é uma história da minha vida, onde eu trago tudo. Ó, por exemplo, tá aqui. Eu adoro essa peça. Isso aqui é a madeira ébano. É como se fosse uma madeira sagrada na África. Ela é escura assim mesmo, ela é natural desse jeito. Esculpem um animal e depois eles só dão uma polida nela. E aí tem esses dentes de marfim. A gente espera que esses dentes sejam de elefantes mortos, né? E não que tenham matado algum bichinho para poder fazer a escultura. Óbvio que não. Mas está aqui, ó. É uma escultura que eu adoro, né? Esculpida à mão, de uma forma bem rústica, mas muito verdadeira, do estilo africano, né? No estilo que eles representam os animais, que eles enxergam os animais. E aqui tem uma peça que eu adoro, que eu tomo o maior cuidado, que é, você sabe o que é isso? Alguém tem ideia? Isso aqui é um ovo de avestruz pintado. Ó, então é um ovo de avestruz numa base de madeira com os elefantes, ó, cabeças de elefantes esculpidas. E aí em cima vem esse ovo laqueado e com essa pintura toda moderna, com esses círculos, com essas bolas. Isso é muito bacana. Guarda com todo cuidado e toma o maior cuidado. Eu que limpo isso daqui, porque senão, já viu, né? Ele é mega delicado. E aqui, ó, eu separei aqui na mesa de jantar para mostrar alguns outros elementos que eu acabei de trazer.
Por exemplo, aqui mais um animal, eu adoro hipopótamo. Você sabe que os hipopótamos, eles vivem, né, embaixo d'água dos rios o tempo inteiro. E por incrível que pareça, é um dos animais mais perigosos na África para os humanos. Por quê? Porque eles estão escondidos lá no rio, né? Eles não são carnívoros, mas eles estão lá escondidos. E de repente, quando o humano vai lá para pegar água, para levar para a savana, porque em volta é tudo muito seco, e aí eles estão dentro da água, eles puxam a pessoa para dentro. Mas está aqui. É um bicho super engraçado, e aí você vê as famílias e famílias dentro da água, e está aqui uma escultura deles. Isso aqui, alguém tem ideia do que é? Isso se chama cuscuzeira. O que são as cuscuzeiras? Ó, isso aqui é tudo feito à mão, são palhas coloridas. Olha que trabalho incrível esse. Aqui a tampa, isso aqui é uma palha, né, que eles vão trançando, ó, que trabalho mais lindo o manual. Onde eles colocam aqui dentro a vasilha, né, com a comida, e aí tampam para manter a temperatura. Então a gente tem aqui em 2 tamanhos. Né? Eu comprei isso aqui num lugar muito pitoresco, numa feira realmente de rua, e eu adorei. Isso aqui eu estava indo no caminho dos jardins, tem uma rota dos jardins lá na África do Sul, que é lindíssima, você faz de trem, faz de carro, e aí numa das paradas eu encontrei mulheres, né, que tinham feito esse artesanato, artesãs, e que estavam com diversos deles. Pena que não dá para trazer mais, né, porque imagina você trazer essas coisas desse tamanho, a gente vai tentando encaixar, vai tentando fazer com que tudo diminua, mas não tem jeito. Essa aqui é uma cuscuzeira também, só que essa é típica marroquina, não deixa de ser africana, né? Marrocos está na África também. Só que essa aqui é marroquina, não faz parte da África Negra, da África do Sul. Isso aqui eu adorei. Isso é feito nas tribos, né? Um trabalho feito nas tribos. Comprei até numa loja Design em Cape Town, com material reciclado, né? Então eles pegam esse tipo de tear que eles fazem, que elas fazem, e aí são pesos de porta, ó. Olha que simpático. Ou para você pôr em cima das revistas, né? De repente tem um bolo de revistas que você coloca em cima do jornal, ou como peso de porta. A gente enche de areia dentro e aí ele fica, ó, tá vendo? Vem um zíperzinho onde você coloca areia dentro. Esse aqui ainda não coloquei, que eu acabei de trazer. E 2 peças, putz, que eu sou apaixonado, que são essas 2 travessas feitas em pedra. Só que é pedra. Ó, aqui você tem um pouco mais da cor natural, né? E aí depois eles pintam essas pedras, né, com os temas afros, né, com esses desenhos, com essas... Olha que linda essa. O tom, né? Você fazer um jantar na sua casa, você receber as pessoas, isso aqui receber as pessoas, passar, imagina, isso aqui repleto, pode ser de elementos simples, de nuts, né, de mix de frutas secas, mas você ter isso espalhado pela sua casa já é um luxo só, né? Você mostrar que, poxa, estou te servindo numa peça que eu garimpei pessoalmente pelos campos, pelas savanas da África, né? É lindo, é lindo. Eu fico apaixonado. Cada um tem a sua história. Enfim, a África não tem fim, né? A gente fica alucinado, é um país alucinante, porque tem uma hotelaria fantástica, né? Um turismo super bem hoje desenvolvido, onde permite que você conheça a fundo a cultura sul-africana, ou seja, você mergulha naquela cultura colorida, naquela cultura cheia de músicas, de temperos, de aromas. É muito bacana. Os mercados públicos, os mercados de artesanato, o contraste que você vê ainda hoje, né, pós-apartheid, mas é um país fascinante. Eu já tive, como falei para vocês, 3 vezes, foi a 4ª vez que eu fui agora para a África do Sul, e eu não me canso. Pretendo voltar outros milhões. Tem minha parceira Cangaru, que vai sempre organizando as minhas viagens para lá, e eles são especialistas nisso, então a gente está sempre, eu, Diná, sempre lá
tricotando onde que é o destino mais bacana para fazer da vez, né? Para garimpar dessa vez. Olha que bacana isso daqui. Esses são os famosos batiques. Você já deve ter ouvido falar dos batiques, que são os tecidos que são feitos em telas, né? E aí depois passam para o tecido. Olha que bacana. Isso aqui é muito típico na África do Sul, nos países africanos, negros. Eles sempre estão fazendo temáticas diversas. Para quê? Isso aqui serve para decorar a casa, né? Eles jogam em cima fazem almofadas e também fazem roupas, né? Ah, isso aqui é muito lindo. Isso aqui eu comprei perto numa savana, na realidade, num vilarejo bem pequeno e feito por crianças, ó. Uma toalha, uma colcha, né? Toda com animais recortados. Você vê que é de uma forma bem rústica mesmo, né? É um trabalho bem primitivo, mas que traz uma beleza infinita, né? Uma cor infinita, uma elegância. Então imagina você jogar isso aqui em cima de uma mesa e servir uma comida típica africana, um arroz de piripiri, né? Onde eu mesmo faço um arroz de piripiri, que depois eu vou contar isso para vocês, hein? Um arroz que vai caranguejo, castanhas e maracujá. Olha que bárbaro. É temperado todo dessa forma. E aí, ó, você servir dentro daquelas travessas que eu mostrei. Isso aqui é uma riqueza sem fim, né? Da mesma forma que nós temos aqui as nossas rendas, né? Que tem que ser super valorizadas, as rendas nossas do Nordeste, Renaissance, Birro, todas essas rendas fantásticas, né? Que são exportadas, eles também têm esse trabalho maravilhoso. Olha aqui, isso aqui nada mais, nada menos do que elementos que na tribo, né? Nas festas, nas festividades, eles utilizam. Ó, então isso aqui é feito em couro, né? É todo com miçangas, são colares, né? Se eu uso isso, eu não tenho muito como usar, de repente, numa festa temática, fantasia, mas para você colocar aqui, ó, pendurado nas paredes, né, da sua casa. Olha que lindo isso, todo feito em miçanga, colorido, olha que trabalho fantástico. Isso aqui acho que é um couro com sementes e miçangas. A gente fica tão apaixonado. Ó, tem até esse bracelete, ó, que eu comprei, quem sabe, ó. Quem sabe um dia que eu tô mais descoladão, eu saio assim pela rua. Tá na moda, hein? Tem muito joalheiro vendendo muita coisa bacana, assim, ó. De repente eu saio aí pra uma balada. África é isso, África é energia pura, né? Eles trazem nos elementos que eles usam, né? Nas roupas, nos acessórios, eles trazem toda aquela alegria interna, né? Que o africano tem no cantar, no dançar, no pular, no sorriso branco gigante. É isso. Essas são as heranças, né? As pequenas heranças que a gente traz de um garimpo. E que, putz, cada vez que eu vejo eu me emociono, eu fico mais saudoso de cada experiência que eu tive por aí afora. Estou aqui em Maidstone,
Cape Town. Olha que linda essa vista. Desde a época vitoriana, da colonização inglesa, era uma praia separada para os homens e para as mulheres. E esse visual é incrível.